Olá, seja muito bem-vindo! Neste vídeo você vai aprender passo a passo como fazer o desenvolvimento técnico de uma camisa cropped no Audacity IDEA. Eu sou Samira Troncoso, designer de moda e modelista, e criei esse vídeo para te mostrar os processos de construção do vestuário de forma clara e objetiva. Vamos iniciar então o desenvolvimento técnico da nossa camisa cropped. Vou abrir aqui um arquivo novo, já inicio colocando a silhueta, vou colocar a silhueta feminina. Dei um zoom. Com a ferramenta Formas Espelhadas, a gente inicia a construção dessa base. Dou um zoom, então eu já venho aqui, ó, desenhando o decote, desço para o ombro, faço a cava, uma leve curvatura de cava, porque é uma peça mais ampla, já deixo uma folga, uma cava mais baixa. Como é uma cropped, uma peça mais curta, então eu vou parar aqui antes do umbigo, dou um clique e já vou fechar a minha forma. Então eu clico com o direito e clico com o esquerdo para fechar a minha forma. Já ficou na tonalidade branca, típica ali do desenho técnico, né? Tons de branco, preto e cinza. Agora eu vou fazer a manga. Então eu uso essa ferramenta, Objetos Espelhados, clico no eixo igual o corpo da camisa e já inicio aqui a minha manga. Para essa camisa eu vou fazer uma manga curta, então eu dou uma leve curvadinha. Eu quero uma manga um pouco acima do cotovelo, uma manga ampla também, retinha. Eu costumo fazer o desenho um pouco mais amplo, passando a forma do corpo para que não tenha sobreposição de linhas. Aí eu venho em organização e trago essa base para frente. Aqui no cantinho deu um desencontro de pontos, então eu vou arrastar esse ponto e juntar ali. E agora a gente vai fazer os detalhes técnicos, né? Eu começo a pensar como que essa peça será construída. Deixa eu melhorar meu zoom aqui. Ajustei o zoom, então agora nós vamos fazer os detalhes, começar a pensar como que essa peça vai ser construída. Eu vou ter uma vista de botão, né? Então eu terei uma vista. Essa vista, ela vai ser uma linha reta, ela não será uma vista aplicada. Então eu vou deixar na modelagem um tecido a mais para depois dobrar e passar uma costura. Então eu copio essa linha que eu criei, Ctrl C, Ctrl V, coloco ela mais ali para o lado e esta linha será a linha da costura. Então eu venho em aplicação, pontos disponíveis, vou selecionar a costura 1 e aplicar. Então ela se transforma num pesponto. Fechar minha janela. Então tem ali um pesponto. Centralizar bem essa vista, ela ficou na proporção um pouco larga. Eu quero uma vista de no máximo uns 2 centímetros. Então acho que essa proporção tá mais ideal, lembrando que os botões eles ficam aqui, né, no centro da peça. Aqui tá bom. Então essa minha vista, ela vai dobrar e eu vou passar a costura. E aqui eu terei os botões. Pra gente já colocar o botão, eu venho aqui na ferramenta Formas Personalizadas, seleciono o botão que eu desejo, deixa eu ver que modelo que eu quero. Esse aqui, o modelo 29, vou inserir. Vou colocar ele aqui, aperto o Ctrl para ele ficar um tamanho regular. E vou posicionar na minha camisa.
Então, peguei aqui o meu botão, vou pintar ele de branco, né? Então, com o botão esquerdo do mouse, eu pinto ele de branco. E com o direito, eu coloco os contornos das linhas ali na cor que eu quero. Deixa eu dar uma alterada aqui nessa grossura de linha, já engrossei. E agora a gente vai girar, tá? Vamos rotacionar ele, porque os caseados da camisa costumam ser em pé, né? Então, vou dar um zoom aqui para não trabalhar com ele muito pequeno. Dar uma ajeitada aqui no botão, diminuir, deixar ele ficar bem proporcional. Vou colocar um botãozinho ali em cima, ele ainda tá um pouco grande pro que eu quero. Assim tá mais delicado. E a gente vai distribuir esses botões ao longo da peça, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui também. Como que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar vários desses botões e multiplicar. Então, eu vou dar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. E vou arrastar mais ou menos onde eu quero. E depois eu vou mostrar a ferramenta de distribuir pra gente alinhar. Vou colocar aqui, eu quero bem na pontinha aqui no final. Vou deixar uma folga, tá? Não vou colocar o botão bem ali embaixo. 2, 3, 4, 5, acredito que 6 botões. Tá bom, sendo que talvez eu tire esse primeiro botão. Por isso que é desenvolvimento técnico, né, gente? A gente tá pensando essa peça como ela será feita. Seleciono aqui todos os botões e uso a ferramenta de organização inicialmente aqui eu vou alinhar pela vertical, então todos os botões ficaram centralizados. E aí eu vou, dentro dessa ferramenta aqui, eu vou espaçar os meus botões de forma regular na vertical. Reparou que ele se movimentou? Vou voltar, ó, voltei, mexeu, principalmente esses daqui do meio. Ó, espaçar vertical, ele alinhou. Vou jogar um pouquinho mais pro lado. Com o mouse ele deu um passo muito grande. Então, vou tentar aqui com o teclado, né? Ele deu um passo muito grande. Vou tentar alinhar aqui com o mouse. Tá bom. Agora, eu vou pra gola, tá? É uma gola esporte. O que que eu quero dizer com isso? Não tem pé de gola, né? Não é uma camisa social tradicional. A gente vai fazer uma gola esporte para que se tenha uma estrutura ali de gola, mas eu não preciso daquele detalhamento do pé de gola. Então, eu vou vir aqui, eu vou usar a objetos espelhados, afinal de contas ela é conectada só aqui no meio. E já deste ponto, vou colocar o eixo, e já deste ponto médio aqui, eu vou começar a riscar a minha gola. E aqui eu posso decidir o tamanho dessa gola, né? Exemplo exagerado aqui. E a largura dela. Então, usando então a proporção dessa silhueta que a gente tem lá embaixo desse manequim, eu vou colocar mais ou menos aqui. Vou terminar por aqui. Subo, né, no pescoço. Essa minha gola, ela sobe no pescoço. Não é uma gola tipo de roupa infantil que fica achatada na peça. E eu encontro ela novamente ali no centro da peça. Está aí a minha golinha esporte. Aqui eu posso deixar esse ponto um pouquinho mais para fora do ombro, afinal de contas a gola, ela não vai ser aqui dentro, né? Ela sobrepõe essa parte do ombro. Posso deixar em cima que nem eu fiz, mas eu gosto de deixar
mais pra fora, peraí que eu perdi o zoom, aí. Eu gosto de deixar ela um pouquinho mais pra fora, justamente para dar esse significado de sobreposição, tá? Agora, nós vamos determinar essas bainhas. O que a gente quer como bainha da peça, tá? Eu pensei em uma bainha dobrada. Deixa eu mudar minha câmera para mostrar para vocês. Aqui. O que é uma bainha simples? Então, eu tenho o tecido, uma overlock, né? Então, eu escolho só fazer uma dobra e passar uma costura. Isso é uma bainha simples. Porém, a overlock do lado interno, ela fica aparecendo. E tem muita gente que não gosta disso, que acredita que a peça perde um certo valor. Então, nós vamos escolher a bainha dobrada. Eu quero fazer a bainha dobrada, que eu acho ela mais bonita. Então, eu dobro um pouco, dobro de novo e passo a costura aqui. Então, eu escondo essa overlock, eu nem preciso dessa overlock, ela fica embutida. Então, eu vou escolher essa bainha. Voltar aqui na minha camisa. Porém, do lado de fora, independente da bainha que eu escolher, eu vou ter apenas um pesponto indicando aquela costura interna. E aí depois eu já preciso descrever que eu quero essa bainha dobrada. A bainha da manga, bom, aqui vocês viram que eu peguei a ferramenta de linha, né? A segunda ferramenta, só fiz uma linha. E na manga eu vou usar a objetos espelhados, porque a gente pode inclusive aproveitar essa ferramenta que faz os dois lados. E eu já risco um lado e o outro já fez automaticamente. Eu vou selecionar essa linha da manga e a linha da barra e escolher ali na aba aplicação qual ponto que eu quero. Vou escolher o ponto 1 novamente, que é a costura simples dessa minha escolha aqui de costuras. Fechei, vou ajustar a largura aqui da minha linha. Eu vou querer um pouquinho mais grossa, que eu acho que no desenho fica melhor assim. Aqui no meio, percebi que tá um pouquinho mais... Uma leve ponta, eu vou ajustar para ficar bem retinho. Tá? Essa aqui tá ali também, tá ali também. Então, eu selecionei a bainha dobrada. Escolhi a bainha dobrada para ser o acabamento dessa peça. Porém, a modelista que encontrar esse desenho técnico, ela vai pensar o quê? Que pode ser uma bainha simples? Vai, porque pode ter um overlock aparecendo. Então, eu preciso informar que eu estou pensando numa bainha dobrada. Então, eu venho aqui na aba Ficha Técnica e venho nessa ferramenta aqui, nova, e vou indicar um novo material. Já me abre um cursor com uma letra. Opa! Espera aí que ele sumiu. Eu quero agora aqui, ó, ficha técnica, aqui, novo material. Vou puxar a seta. Então, eu clico e seguro. Aquela hora eu cliquei e soltei e vou literalmente escrever o que eu quero, né? Então, já vou começar a fazer indicação nesse desenho técnico dos acabamentos que eu estou pensando. Então, aqui será uma bainha dobrada. Opa! Uma bainha dobrada. Já vou colocar a medida que eu tô pensando. Então, eu vou querer de 2 centímetros, tá? Vou dar uma ajustada aqui no tamanho da fonte. Colocar tamanho 12. Deixa eu selecionar antes. E vou arrastar aqui. A setinha acompanha conforme eu arrastar. E tá ali a indicação, bainha dobrada. Aqui o abotoamento, né? Abotoamento de camisaria.
posso indicar, se eu quiser algum pesponto na gola, que eu não quero, eu vou deixar a gola simples. Penso numa gola com entretela, mas não é nesse momento que eu preciso desenhar, vai ser na parte da modelagem. Porém, eu também posso indicar para que a modelista saiba dessa minha intenção de uma gola estruturada. Então, de novo, a seta ali. Deixa eu jogar ele mais aqui pro lado, para visualização, e vou digitar ali, entretela. Entretela, posso colocar colante, né? Para ficar cada vez mais informações claras, tá? Entretela colante na gola, entretela colante na vista, e aqui a minha bainha. Eu quero fazer uns bolsos também nessa peça, então eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta de objetos espelhados, vou conectar o meu eixo e vou fazer um bolso bem de camisaria. Aqui eu arredondei. Vou fazer um bolso, pode ser um bolso quadrado, pode ser um bolso sextavado. E agora? Deixa eu iniciar esse bolso de novo. Só aperto Delete, né? Vou alinhar o eixo ali. Eu quero um bolso com o Ctrl, com o Ctrl apertado, eu consigo deixar essa linha descer bem retinho. Vou fazer um bolso retangular, porém mais comprido. Aqui, e fecho ali a minha forma. Vou colocar um pesponto também nesse bolso. Esse pesponto eu vou começar um pesponto de bainha. E depois, eu sempre tô usando a ferramenta de formas espelhadas. Um pesponto aqui bem na pontinha, não gostei dessa daqui, soltei. Que é aquela costura de borda. Aquela costura que já fixa o bolso, tá? Vou selecionar essas duas linhas e vou lá em aplicação, pontos disponíveis, costura 1, aplico, vou fechar e vou regular aqui a espessura da minha linha, do meu pesponto. Vou deixar assim que tá melhor, tá? Então, tenho aqui uma camisa cropped, vou selecionar tudo aqui. Eu vou agrupar esse conjunto, porque daí ele não corre o risco de eu mexer, então eu já agrupo, afinal de contas esse pesponto sempre vai estar ali com aquele bolso. E eu vou colocar uma pala aqui nessa peça, para que eu tenha um detalhe a mais, bem de camisaria. Então eu vou vir aqui mais ou menos no meio da cava. Não gostei de onde eu comecei ali, com uma linha reta, e vou atravessar essa linha reta ali na minha modelagem. Vou segurar no meu desenho técnico. Vou segurar o shift para ficar bem retinho. Deixa eu ver ali se nem passou em cima do botão. Então aqui eu vou ter outra parte de modelagem, né? Então eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou aplicar uma costura. Já subo ali a minha linha, vou deixar ela mais juntinha, coloco a costura 1, aplico e vou subir e descer aqui a minha espessura para dar uma regulada. Criei uma pala, achei que ficou com uma cara mais de camisa. Olhando assim a proporção, está interessante, está o que eu tinha pensado. Então, nessa etapa aqui, eu acho que eu já concluí. Então, informei que a bainha é dobrada, bolso, ok, botão, ok, também não preciso traçar muita informação aqui com as setas. Podemos ir para a parte das costas. Na parte das costas, eu seleciono todo esse desenho,
Dou um Ctrl+C, Ctrl+V e arrasto ele até a parte das costas. Já vou centralizar para que vocês vejam.